Olá, Davi, estamos na nossa aula de Netzach Israel, a eternidade de Israel, do Maharal de Praga, e a gente está no capítulo 3, né? No meio do capítulo 3, e a gente viu porque o mundo foi criado, e aí tem opinião no Midrash que por causa da Torá, a segunda por causa de Moshe, e a terceira por causa de 3 preceitos, que seriam as primícias, o dízimo e a halá. Né? E a gente estava explicando cada um deles, a gente viu que a primícia é um, mesmo que não saia outro, se tem um só, você já vai oferecer aquela fruta. O macê, assim, é depois que você juntou tudo, aí você divide um décimo, e a halá já tem uma mistura. E aí ele começa a dizer aqui que tem a ver, então, com a criação do mundo, que no início era uma coisa única, que tem a ver com Bikurim, depois já existe uma interação entre as coisas, mas cada coisa está por si só, que é igual o dízimo. E por último, mas não tem uma mistura, e depois é a halá, que é uma coisa só. Tem mistura, não é isso? E agora vamos continuar. O Bemakom Acher, Parashno, que Elo Geiman Rishit Neged Gimel Lamot Barashan Barim. Em outro lugar, em outro livro, a gente já explicou que essas 3 coisas têm a ver com os 3 mundos que Deus criou. Que Olam Elion, que tem um mundo lá de cima, elevado, Karu Otam Olam Sirli, que é chamado de mundo do intelecto. Ven Bo Arkavakla. E no mundo do intelecto não tem nenhum tipo de mistura, tá? Coisas simples, vamos dizer assim. Ve'achar kach olam ha'mimtzai. E depois tem o mundo do meio. Ve'lohem bahem arkava legambri. Que aí sim, já tem associação entre as coisas totalmente. Que de'ainu arkava shel iruv. Que aí sim, já tem a mistura das coisas. No mundo do meio. אבל יש בהם חיבור כי יש לכם קיבוץ, כמה סקונד, אחר כך הוא המצאי, ואלו אין, não, desculpa, errei, de novo, voltando. O primeiro mundo lá de cima é o intelectual, e lá não tem nenhum tipo de mistura nem associação entre as coisas, é unicidade, o mundo elevado. Depois tem o mundo do meio, que também não tem nenhum tipo de mistura, porém tem conexão entre as coisas, interação entre as coisas, que é a Kibbutz Echad Em Agaligalim, que seria aqui, que está falando que seria os astros. É o mundo dos astros. Daqui a pouco eu explico, terminar o parágrafo. Ve'amru she'em nichlalim be'asara ve'zeu Kibbutz Echad. E tem quem explique que ao todo são 10 astros, isso é, tipo, era a ciência da época, tá? De acordo com algumas definições, e eles se juntam. Ve'lo timtza ba'olam hazeh shum itmamzgud be'yachad, ואף כי הגלגל מורכב מכוכב אשר בגלגל, e não tem conexão às coisas lá, porque mesmo que está dizendo que um planeta tem uma estrela, אשר בגלגל ואי אפשר שהיה אחד בלי שני, e mesmo assim que não tem a estrela sem o planeta sem estrela, וגם ריבוי כוכבים אשר הם בגלגל הרי כל אחד ואחד עומד בפני עצמו, mesmo que são muitos também, cada um está por si só lá. Porém, eles têm uma interação uns com os outros. Vê o Olam Tartoni, tem o mundo aqui de baixo, que é o Olam Darkavá, que é o mundo aqui, é tudo misturado. Deixam este Arkavá Mezeged Bevadash Mzugo Beyachad. O que nega é mitzvah halá. De acordo com isso, é mitzvah da halá. Vê o Davar Zer Ayabrura, Shekol Amru Chachamim Midrash. Isso que falou os sábios no Midrash. Adam Arishon Halá Tehorá Hayá. Para nossos sábios, que o primeiro ser humano, o Adão, né, Adam Arishon, ele era uma halá pura. Halá é o que? Quando você mistura o pão com a água, né, para fazer a massa do pão, para fazer o pão, desculpa, a farinha de trigo com a água, você faz a massa para fazer o pão, e dessa massa você tira a halá, que é a parte que vai ser consagrada para o Cohen. E o Adam Arishon era essa halá, fala o Midrash. Halá teorai, ve'aisha mekashkashet está bamayim, ve'achar kach parashah halato. E a mulher, ela devia estar mekashkashet, que deve ser misturar a farinha com a água, e depois separou a halá. Fala-se o Midrash. Vekar va'ed yalem min haaretz ve'ashkal pnei Adonai. A gente vê em Bereshit 2:6, e uma nuvem de vapor subiu da terra e regou a face da terra. E a gente sabe que o homem ele foi feito da Adamá, certo? Da terra. Então a matéria-prima do homem é a terra, certo? Mas antes subiu um vapor da terra e irrigou essa terra. E depois vai ser feito o homem, no versículo seguinte.
Então aqui ele vai comparar que é a halá, você mistura a água com a farinha. Tá bom? Então, aí ele vai ser montado o homem que é a halá, que vai tirar a halá da terra, que é o homem. Arei beru que Adam Rishon asheru... Calma, eu li. Viajar, depois escrito, Vayetzer Elohim et Adam, e formou e moldou Deus o homem. Arei beru que Adam Rishon asheru Kodesh Lashem, então a gente explicou que o ser humano, o primeiro ser humano que era sagrado para Deus, o Arishit, ele é o princípio, Asher Ba'olam, do mundo, que estava no mundo, ele é o primeiro do mundo. A Zé Atarton, desse mundo aqui de baixo, Veu que é maior halá, e ele é como se fosse a halá, Veavenelo de Varim Meod Meod. Entenda isso muito, muito, muito. Tá bom? Então, aqui é óbvio que está cheio de Kabbalah por dentro, mas ele está se baseando em conceitos filosóficos da época. E a filosofia acreditava na época, na filosofia, também a ciência, né? A física, vamos dizer assim, e a metafísica, tudo junto. A filosofia da época, tá? Que é o seguinte, existiam 3 mundos, que é o mundo Elion, o mundo de baixo, o mundo do meio, o mundo aqui de baixo, o mundo do meio e o mundo de cima, vamos dizer assim. O mundo de baixo é o mundo sublunar, ou seja, que é da Lua para baixo, ou seja, é o planeta Terra. Tá? Esse era o mundo, que é o mundo físico e tal. O mundo do meio é o universo, que são os planetas. E óbvio que nunca ninguém tinha chegado em nenhum planeta e nem visto nada, e não sabia direito, tá bom? Eles acreditavam que esses planetas eram movidos por anjos, que é o mundo Elion, que são os anjos, que é os intelectos ativos, vamos dizer assim, são os intelectos. Então, é o intelecto que move os planetas e os planetas influenciam a sorte que vai vir por esse mundo. Assim era como era acreditado na época. Essa é a filosofia da época. E ele usa os termos filosóficos da época para tentar explicar conceitos profundos. Tá? Era o Kodesh Lashem, então, mas a ideia é que o homem é halá, porque a halá é isso. Ele compara a halá com a criação do homem. O homem é a santidade, que é o consagrado do mundo inteiro, é o homem. Então, cada parte existe um princípio. Que é, e o que é o princípio? É Deus. O Meiton nimtza gam ken echad veu reshit davar, ve'asheid ainda rak tosefet, que é Moshe. A gente viu que do princípio ele criou algo, e desse algo tem o acréscimo, e disso vai ser originado muitos, né, diversidade. Vezé chamou bezerro bicurim, por isso que falou, pelo mérito de bicurim, pelo mérito do dízimo e das primícias do dízimo e da halá. Foi criado um homem. Que vale tu vai, que eu já te expliquei. Que lá era o sheitze minashera o errado rebu irá calereira shit. Que não era propício, não dá como sair a diversidade de uma coisa única. Então por isso que foi explicado que por causa dessas 3 coisas que são princípios foi criado o mundo. Querendo dizer, agora ele vai explicar, que pelo mérito que você dá para Deus como o princípio do mundo, que Deus é o princípio do mundo, que Areshit, porque que acontece? O Bikurim, o dízimo e a halá você dá para Deus, você consagra ele para Deus, para o templo, certo? Então eles viram Kodesh. Então, não vamos você dar isso para Deus, que na verdade querendo dizer o seguinte, que o verdadeiro princípio de tudo é Deus. Porque qual é o motivo simples da mitzvah, do preceito das premissas? Não é que você trabalhou, suou, mas a primeira premissa, que é o que você mais ficou feliz, você vai dar para Deus para mostrar que na verdade não é você, e sim o trabalho vem de Deus. E a bondade veio de Deus, e as bênçãos vêm de Deus. Porque Deus é o princípio das bênçãos. Né? E mesma coisa, todas as mitzvot, no final. Essas 3 mitzvot particulares, que você consagrava o quê? Para Deus, para mostrar que Deus é o princípio. Então, para mostrar que ele é o princípio, que Areshit o errado, e o princípio é um só. Viu Nitzah Otobarishonai, é o que se encontrava antes de tudo. Viu Shpamin Hashem Itbarah, e de Deus veio a emanação, que ele é único, e daí o mundo foi criado. Porque não tem como ter sido criado se não existir esse um princípio. E o princípio é sempre o Kodesh. O princípio é sempre sagrado, é sempre o consagrado.
El Hashem Itbarach, que Hashem Itbarach o errado, porque Deus é um, Vereshit o errado, e o princípio é um, Veu Kodesh El Hashem Itbarach. Então, tudo que é princípio ele tem que ser consagrado. Por isso que essas mitzvot, você pega o princípio e dá para Deus. Porém, a diversidade é pelo lado, é pelo aspecto da consequência daquilo. Tá, tem a seba, tem tipo a causa e a consequência. A diversidade ela vem da consequência. Que mitzad alul mitchayv yavaribut, porque pela consequência do mundo é obrigatório que passe a existir multiplicidade, diversidade. O que Moshe Edbaer ele é mala, que Tosefet o mitzad adivra, que ele já explicou isso, a gente já explicou isso em outra aula, passar rápido, que o acréscimo é pelo lado da criação e não pelo lado do princípio. E esse é o significado verdadeiro da palavra Bereshit, a primeira é a palavra da Torá. Bereshit bara olam, sheolam nivra aliado davar sheureshit. Que Bereshit, com o Ureshit, Deus criou o mundo. Ou seja, que Deus veio de um princípio, de uma coisa só, que é o Ureshit, que é o princípio do mundo. Que Aledei Reshit Sheu El Hashem Itbarach Reuya, porque pelo princípio que é Deus, Reuya Bishvil Kach Abriah, é propício que tenha uma criação. Lozuladzeh Advarim Asher Amanu Lemala Birurim, que ele dvarai, Akol Chaya Estashut Olam. Que o resto é todo um desencadeamento do mundo, porque já que existe o princípio no mundo, o El Hashem Itbarach, que é Deus, Vishvit Chalai, por causa desse início, o El Hashem Itbarach Hakol. E aí daí Deus cria tudo, sai tudo, emana de Deus tudo que existe. Vamos lá. Sim, está comigo? Sim. Vamos lá. Elogim, mitzvot, kedushot, trumah, maseh, ve'bikurim. Então, essas três mitzvot sagradas, que é a trumah, que é a trumá, não sei traduzir trumá, que é o que você tirava uns 60 avos do campo, ou uns 40 avos, uns 60 avos do campo, e dava para o Cohen, para o sacerdote, o dízimo e os bikurim, e as premissas, e Eshod be'ananim besodam amuflá. Tem outros segredos maravilhosos e ocultos, e palavras magníficas, vezek mitzvah rishonah, veim mitzvah bikurim, e isso que é a primeira mitzvah, que é a mitzvah do bikurim, preceito das premissas, ela vem por causa do início da criação do mundo. Não, desculpa, errei. A premissa ela vem no início da criação, o que? Da fruta, na prática, ou seja, quando é a premissa, é a primeira coisa a ser criada da terra, né, que sai da terra. É o primeiro fruto, né? Então, na prática, é a primeira coisa que sai. Ou seja, é a primeira coisa que Deus renovou no mundo, ou seja, a primeira coisa que Deus está me dando de novo. Primeiro fruto, ou seja, meu primeiro presente divino que Deus está me dando de novo, né, nesse ano. Esse é o versículo das primícias em Devarim 26b, ou seja, Deuteronômio. É o princípio das frutas da terra que Deus, seu Deus, te deu. É a primeira coisa que Deus está te dando, da terra. Veodamar, e mais está escrito no versículo 10. Reshit priadamar shetiten li Hashem. É o princípio da fruta da terra que Deus me deu. Então, é o princípio direto, tipo, está claro no versículo. Omram, a mitzvah maser, porém, a mitzvah do dízimo, mitzvah nivra, lo mitzvah etzidepor, tem a ver com a criação em si. E não com a saída da terra na prática, não que Deus te deu. Lekar mitzvah zok asher nigmar apri. Por isso que essa mitzvah é só quando o fruto já terminou, toda a colheita já foi colhida. Legamre, totalmente. Veomed beatzmo, e ela já existe por si só. Você já tirou da terra, já tem lá, já está no feixe, o trigo, né? As frutas já estão na caixa. Depois que você já botou, né, aquela questão de jogar para o vento, e só depois que você já levou para dentro de casa, você tem a obrigação desse preceito, do Maser. Lembra? Você estudou? Se eu não me engano, em Masechet Brachot, pode ser, ou Shabbat, que é a diferença dos Rishonim para os Aharonim, a diferença dos primeiros sábios para os últimos, falando na Gemara, que os primeiros, eles tudo que saía, mesmo que não era obrigado, eles davam o dízimo. E os últimos ficavam fazendo macete para não ser obrigados a dar dízimo, então eles entravam pelos telhados ou pelas janelas.
Porque o dízimo só é obrigado quando você entra pela porta. Lembra dessa Guemará? Você estudou essa Guemará? Eu acho que é Brahot. Eu acho que é Brahot, né? Eu também acho que é Brahot. Então é isso, você já chegou, já está na tua casa o negócio. Dízimo. Você já terminou. Já saiu da terra e já está aqui. Então aí sim é o dízimo, mas não quando nasce da terra. Ou seja, já está pronto o negócio. O Reshit já existe. Agora, já ralar, já existem as coisas, mas você agora já está aqui no meu armário, a farinha e a água já está aqui na pia, né, no filtro. Agora, só quando eu juntar as duas coisas juntas, que são duas coisas que existem por si só, e essas duas coisas que existem por si só, elas vão virar uma coisa só. Então, por isso que você só é obrigado a tirar a halá quando você faz a massa. Mas para tudo isso existe um princípio. Isso é a verdade. E por isso, mesmo da halá, que já existe por si só, já está aqui em casa, e eu quis juntar elas e fazer uma coisa nova, eu tenho que tirar, para mostrar que até isso vem de Deus, da unicidade divina. Então não é só o que saiu da terra que Deus deu, até isso que eu estou fazendo, que eu estou montando, eu estou modificando, também é do princípio do mundo, que tudo vem de um princípio. É isso que ele quer dizer, porque eu já expliquei para você antes, que a criação ela só vem de um aspecto do princípio. E através desse princípio vem tudo o que existe. Por isso que tudo que existe por si só, existe um princípio daquilo também. Então, bonito, ele trouxe explicações bem profundas dessas mitzvot, né? Sim. O Peruz é barulho, meu, e essa explicação é muito clara. Somente é que eu não consigo explicar com toda a profundidade. Esse é o problema. Que são segredos, vamos dizer, místicos, que não posso revelar, vamos dizer assim, não posso explicar isso daqui com toda a profundidade, tem que explicar só com a superficialidade, usando a filosofia da época, para a pessoa conseguir talvez entender que Kabbalah, né, Torá não é filosofia, e daqui conceitos místicos e os místicos da Torá não é filosofia também. Ele está se usando de filosofia para conseguir tentar explicar alguma coisa, então ele não consegue explicar tudo. O Prato Benyan Mitzvah da Halá, especialmente a particularidade da Mitzvah da Halá, do preceito da Halá, Shaledei Kibbutz, que é você juntar e misturar a massa, e por causa disso você é obrigado a dar o princípio para Deus. Que porque Deus é único. E dele vem tudo, de Deus vem tudo. Veja, minhas palavras são verdadeiras, corretas, que Arebu e Babes Vilareshit, que a adversidade vem do início, que é único, que é, como eu já expliquei. O Bifnei, que o Bipanai, não, calma. O Mipanai, acho que é isso, que Rav Ashi Hashev, que Adorot Shayu Ovdim Avodazara, Hayazem Mipnei Shalom Hayodim. Lembra quando começou o negócio da idolatria? É o Rav Ashi isso? Rav Ashi isso. Que ele falou, porque antigamente fazia idolatria. Aí apareceu um Menashe no sonho. Ele falou, tu não está entendendo, é porque lá tinha um Yetzer, um instinto de idolatria que não tem hoje. Se você tivesse na minha geração, você estaria lambendo lá as idolatrias. Você ia ser o primeiro a fazer a idolatria. E o Ravashi, o que ele achava? Ele achava que o motivo que as pessoas faziam idolatria é porque eles não estudaram o suficiente. E vem Menashe e fala, não, eu sei muito mais que você. Tipo, o motivo não é a falta de estudo, e sim é o Yetzirará, o instinto que tinha na época. Tanto que eu te humilho na sabedoria da Torá. Por exemplo, você sabe da onde você começa a fazer a brahá do pão? Fala, não, aí falou da parte mais queimadinha. Aí lembra que ele perguntou? O que isso demonstra a sabedoria? Saber onde começa a fazer o pão? Essa era a pergunta inicial. E agora ele vai explicar. E a pessoa que já conectou as coisas e fala, a gente está falando de ralar, certo? A gente falando da primícia, tirar da terra, o trigo, sei lá, vamos dizer, não o trigo, mas a fruta. A gente falou do dízimo, que é você juntar, tem que tirar 10%. A gente falou de você fazer a massa. Agora tem o pão feito.
E você vai comer, só comer. Mas antes de comer esse pão, o que você precisa fazer? A bênção. Né? Agradecer pelo pão que Deus deu. Porque o pão vem de Deus. E a pergunta é onde você começa a comer o pão? Onde é o princípio de você se alimentar do pão? Isso tudo é a sabedoria do Midrash, o Maharal está tentando explicar. Vamos lá. Porque o Rav Ashi, ele pensava que as gerações que faziam idolatria era porque eles não sabiam como influenciava de Deus único a diversidade. E por isso você erra na diversidade e acha que tudo que é diverso tem um princípio por si só. Por isso que você faz idolatria, tem vários deuses, né? Politeísmo, né? Tem vários deuses. Seu errado veribui. E talvez eles achavam que o mundo sempre foi criado e não existia princípio. Um princípio único. Então talvez eles faziam idolatria por causa disso. E Menashe, que era o rei mais cruel, o pior rei, o rei mais idólatra que existiu no povo judeu. Ele responde que não é por isso. Ele fica por isso que ele pergunta da onde você começa a fazer a brachá de amotzi, de comer o pão. Ele não sabia responder o Rav Ashi. Onde começava a comer? Que é a parte mais queimadinha. Porque depois que você faz a bênção, profere essa bênção, qual é a bênção? Amotzi lechem min haaretz. Que Deus ele tira o pão da terra. Deus, Baruch atah Hashem Elokeinu melech, né? Baruch amotzi lechem min haaretz. Deus tira o pão da terra. Ué, mas foi você que fez. Você que tirou. Você que fez, você que juntou, você que fez o extra. Deus tira o pão da terra, essa é a brahá, essa é a bênção. Certo? Amotzi, ele que tira o pão da terra. Yesh belechem reshit. Então tem que entender que no pão existe um reshit, existe um princípio. Ve'ainu otosh shakram b'sholó. E o princípio é onde ele começa a assar. Então é daí que começa o pão, é onde ele começa a assar, a parte mais queimada. É a primeira parte que no forno queimou. Por isso que vai ser a parte mais queimada. Shakram b'sholó. Ve'u reshit. E aqui é o princípio de fazer o pão. É quando a massa começa a virar pão. Yesh lo levarei halzeh. E sobre essa parte é propícia a brahá. Então, já que você vai abençoar o pão, abençoa o início do pão, tipo, a parte que ele começou a virar pão. E por que ele deu o exemplo no amotzi, não, sei lá, de mesonoto, por exemplo? Porque o amotzi é a principal bênção. É o princípio de todas as bênçãos. Né? Do pão a gente aprende todas as outras bênçãos. Por isso você vai fazer a bênção sobre o pão, que Deus tira o pão da terra, e aqui então é a prova de Menashe, que ele sabia muito bem esse assunto do princípio do mundo, muito mais que o Rav Ashi. Que a dúvida do Rav Ashi era como que a diversidade vinha de Deus, da unicidade. E ele vem explicar, é óbvio que a diversidade vem de uma coisa única de Deus. Isso eu não tenho dúvida. Tanto que no amotzi eu intencionava, não só no pão, mas sim no princípio que esse pão começou a virar pão. Bizarro, né? E o que é o Yetzirah no final das contas, né? Então ele vai dizer isso, que o Yetzirah... Então não é por causa do conceito teológico da coisa, isso que ele quer explicar. Sim. Tem que entender o que é Yetzirah. Mas ele já explicou o que é o Yetzirah no capítulo passado. Que quando o povo foi receber a Torá, ao mesmo tempo teve a idolatria. Sim, mas é... Que é algo natural do mundo. Né? É algo que faz parte do mundo, é intrínseco ao mundo. Vamos ver se ele vai finalizar o assunto. Lekar. Então não pode ser dito que as pessoas faziam idolatria porque eles diziam que não vinha de a adversidade. Que Odin da sabiam isso, que mina errada como chamar, como a gente falou. Leficha, amar me errada chachmeinu, kulai raiv yuduim sibata. Então por isso que um dos nossos sábios falaram que todos sabem o motivo da Estalchelut Aribui, de como vem a diversidade para o mundo, Velama Palchu Olhavadazará,
e sabe também por que as pessoas faziam idolatria. E falou, e se você estivesse lá, você ia errar muito mais. Porque o motivo é o instinto, né? E não o raciocínio. Você ia lamber, eu acho que, não sei exatamente o que é, os cantos da roupa com seus vestinecha e levatela monea rehitet betra, que é Moshe Baralema, como já explicou, e tudo é claro aqui. Agora, vamos ver. O Beprat Yetzerara Achar Avodazara. Então, especialmente, aqui está falando do instinto da Avodazara, da idolatria. Que Kvar Itbaer Beperek Shelefanai, que eu já expliquei no capítulo passado, que Iniana Yetzerara, que o assunto do instinto mal, chegar mais eu ter Israel me prema é que ele faz com que Israel peque muito mais do que os outros, pela elevação que ele tem, que Israel tem, Sheish Hashem Itbarah, Verhem Kruvim Elav Vod, porque o Israel está mais conectado a Deus, né? E mais próximo a Deus. E esse é o próprio motivo do Yetzerara ser mais forte, do instinto ser mais forte neles. Ou seja, o motivo, a essência agora que você perguntou do Yetzerara, é o tamanho da proximidade que o povo de Israel tem com Deus. Ou se você não quer falar de Israel, por que o homem tem Yetzerara, o ser humano? Porque o ser humano é mais próximo a Deus também. E daí, e o Yetzerara tenta cancelar essa proximidade. Letal, pelo motivo que eu já expliquei. Por isso eles se conectavam com a idolatria, porque a idolatria é o contrário da conexão com a unicidade, com Deus. E o segundo motivo, então, só para explicar isso, o Yetzerara, tá bom? Ele é um instinto criado pela natureza, pelo mundo físico, tá bom? Que é a diferença entre o que é natural do que é sobrenatural. Porque a existência ela criou para ser natural, é a natureza, para agir como natureza, certo? Então qualquer coisa sobrenatural na natureza é um corpo estranho. E o Yetzerara é exatamente o que tenta acabar com um corpo estranho na natureza. Ou seja, ele tenta não fazer tudo que é extraterrestre, vamos dizer assim, que não é da natureza, ele tenta cancelar isso. Isso não faz parte das regras que Deus criou para o mundo. Tá bom? Então, quanto mais sobrenatural, quanto mais transcendente tem na natureza, maior é o Yetzerara. É lá que o Yetzerara vai atacar. Então, por isso que existe o Yetzerara, para as mitzvot, para o que é certo. Ele vai tentar falar, calma aí, isso daqui não é da natureza. Isso aqui é Deus mandou de cima, então não faz parte da natureza. Tá? Vamos ver se ele vai dizer isso. Então, o motivo é Israel por isso, porque como eles estão mais fora da natureza, ou seja, mais próximos de Deus, maior o Yetzerara. E outra coisa, que o Yetzerim Hem Aechad, Hu Yetzer Derva, Veasheni o Yetzer da Vodazara, que tem dois grandes instintos no mundo, o de idolatria e o de relações proibidas. E a gente vai ver, os sábios vão dizer que o instinto de idolatria, os sábios da grande assembleia, no início do segundo tempo, conseguiram tirar ele do mundo. Eles destruíram, se vacinaram, né? Tipo, contra o instinto de idolatria. Não existe mais instinto de idolatria. Ninguém acorda de manhã, caraca, eu preciso me ajoelhar para aquele sofá. Ninguém faz isso, né? Mas tem hoje em dia gente que acorda e fala, caraca, eu preciso olhar aquelas fotos no Instagram. Que também não faz sentido nenhum. Se você pensar logicamente, porque você precisa olhar uma foto no Instagram. Que alguém está se exibindo lá. Não faz sentido. Faz, porque o Yetzerara existe. Aí super faz sentido, mas racionalmente não faz sentido. É uma forma que não faz sentido ninguém querer se ajoelhar para o sofá. Agora, se isso estivesse dentro da gente, faria muito sentido. É a mesma forma que não faz sentido alguém querer fazer promiscuidade. Que de lógica não tem nada. Mas é o quê? Você não consegue controlar os seus instintos. Você não, né? A princípio, o ser humano. Então, isso que ele quer dizer. Rema errado, o Yetzerara derva. Então, tem dois grandes instintos, o de idolatria e o de promiscuidade. Tá?
que mostra Shemevoá de Varzeb, como está claro em vários lugares, e Etzeram da Avodazara, ou Megarel Yot Nimshach Acher Avodazara, que o instinto de Avodazara ele vai fazer com que você vá, né, para Avodazara, para a idolatria, Vetzerará, Azem Bemachshav Etadam Sheu Kor Sichli. E esse Etzerará ataca o pensamento do homem, que é algo intelectual. Mitam Hashanit Vaer, que é o motivo que a gente vai explicar, que Israel que a gente explicou que Deus, que o povo de Israel tem conexão com Deus. E o instinto que existe de Avodazara é a força preparada para fazer com que não tenha mais Israel, para fazer a Israel se perder. A perder o quê? Não a missão, desculpa, o nível dele. O para fazer eles se perderem por idolatria, eles vão perder o nível diferenciado deles e ser como qualquer outro. Que o kefi amala sharish ladam mitzad kor hasichli. Pelo nível que o ser humano tem pela questão intelectual, kach yesh ladam kor gufani. Também existe um nível além no ser humano pela força material, força corporal. Be'erech o malá zot yesh ladam guf kodesh. E a pessoa que consegue ter um nível além no corpo e não só no intelecto, é a pessoa que tem um corpo mais consagrado. É um corpo que ele te propicia se conectar com uma força intelectual. Ou seja, o corpo propício consegue fazer com que você consiga se conectar com um intelecto mais elevado também. Uma coisa está ligada à outra. Por isso você pratica as mitzvot de forma material para conseguir entender coisas mais espirituais. Interessante que esse assunto é exatamente o que eu acabei de gravar sobre do livro Nefesh HaChaim, capítulo 17. Então, quando eu vou lançar, da parte 3. Vai explicar exatamente isso. Então, por isso existe o Yetzerará de promiscuidade, que ele tenta te cancelar a parte corporal, de você não conseguir santificar o seu corpo. E como você santifica o seu corpo? Através dos atos corretos, dos preceitos das mitzvot, se afastando da promiscuidade, no final das contas. Então, por isso que ele vai instigar você, a pessoa, a correr atrás dos desejos do mundo. Porque os desejos do mundo, ele querer suprir os seus desejos do mundo. O que é o desejo do mundo? É sexualidade, é comer, é beber, passear, dormir, né? Dinheiro, né? Comprar, consumir, essas coisas todas. É isso que vai fazer ele cancelar a santidade que existe dentro do ser humano. E assim o ser humano perde a sua santidade como corpo e perde a sua santidade como alma, como intelecto. Uma é a promiscuidade e outra é a idolatria. Klala davar e elos têm etzerim. E moral da história, né, regra geral da história, esses são os dois instintos, que é o instinto da promiscuidade e o instinto da idolatria, o lishnei chelkei adam, aguf ve'kor hasichli, que são as duas partes que tem no homem, o corpo e o intelecto. Ve'ot dvaer. E mais eu vou explicar isso só no capítulo 12, vai explicar mais sobre isso. É interessante se a gente pegar nas tábuas da lei, né, nos 10 mandamentos, e botar os 5 mandamentos e os 5 mandamentos, né? A gente vai ver que como é, calma, um segundo, não, como é a ordem agora, que eu esqueci, que vergonha. Não roubar, lotetzá, lotenaf, né? O lotenaf, o não roubar, o de não fazer promiscuidade, não trair, né? Não fazer relações proibidas, é o segundo mandamento da segunda tábua, que é o sétimo mandamento. E o segundo mandamento da primeira tábua é não fazer idolatria. E um está exatamente perante o outro, né? Os dois são o segundo mandamento. E aí tem uma conexão entre um e outro. Justamente, a idolatria vai ter uma conexão com a promiscuidade. Da mesma forma que o primeiro mandamento, que é acreditar em Deus, e o segundo é não matarás, tem conexão, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se você mata o ser humano, você não acredita em Deus, porque você não consegue ver que Deus criou o próximo, né? Então, também tem a ver. Assim, uma vai ter a ver com a outra, e a gente vê que a idolatria e também as relações proibidas vão estar um perante o outro. Só que um é em relação ao homem e Deus, a priori, e o outro em relação ao homem e o próximo. E assim a gente acabou o capítulo 3.
Dúvidas? Palpites? Quer dar alguma conclusão? Falar alguma coisa? Não, mas esse negócio das tábuas da lei eu não sabia, não. É interessante até porque o Aleph, no final, o princípio, né, que é o Aleph, é Deus. A gente pode falar assim também. E aí a segunda coisa... Como assim que Aleph você está querendo dizer? Não entendi. Do Anohi Hashem Elokecha. Isso. Não, tipo, É isso, Anohi. É a essência de Deus, isso. O primeiro, que é Aleph, né? Tipo, o primeiro mandamento, isso que eu quis dizer. Tipo, sim, tá. Está em Deus. O princípio é Deus. E aí, quando já tem dois, já não é faz da Vodazará. Porque aí, quando tem dois, o segundo já poderia pensar que são dois deuses, mas não, continua sendo o princípio, é um Deus só. Sim, e aí o terceiro mandamento vai ser não falar o nome de Deus em vão, ou seja, você ter honra ao nome de Deus, né? Isso. E o terceiro seria não roubarás. Você tem que ter a honra ao que é do próximo. Né? Você tem que honrar o que é do próximo. E não pegar o que quiser. E da mesma forma que o roubo é você usar o que não é seu, tipo de forma, né? Não é meu eu pegar. A mesma coisa aqui é o terceiro, de você usar o nome de Deus, porque o nome de Deus é sagrado, é consagrado, e você está usando isso em vão. Então, você está usando coisas sagradas que não te pertencem também. Então, aí cada um vai ter conexão com aí depois tem o Shabat e não fazer falso testemunho, que o Shabat é o testemunho que Deus criou o mundo, certo? Então não pode fazer falso testemunho, sim? E respeitar o pai e a mãe e não cobiçar, né? Aí seria já um pouco mais complexo, mas é porque ninguém cobiça o pai e a mãe do outro, porque tipo você é o seu pai e sua mãe, tipo a princípio, né? Tipo assim, tem coisas que Deus já te deu e você aceita isso. O meu pai, essa é a minha mãe. Tipo, da mesma forma, o que é do outro, Deus deu para ele, não deu para você. Você não tem que ficar olhando o que é do outro. Assim como você não fica olhando, aquela tinha que ser a minha mãe. Cara, aquela mãe para mim. Não funciona assim. Seria mais ou menos resumido esse assunto. Mas é muito mais profundo. Escolha. Shabbat Shalom. Shabbat Curtem, Shalom. compartilhem. É isso. Deixa eu encerrar.